seja bem-vindo ao canal Dica de Crack, mais um vídeo para você. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva aqui no canal, assiste até o final. Se você gostar, dá um like, se não gostar, dá um dislike. O importante é você participar, isso é importante pra gente, como feedback ou como incentivo. A autoconfiança, o poder da mente no resultado da tua atividade profissional. O jogador profissional, ele é cobrado todo jogo, todo treino, isso todo mundo sabe. Só que existe um processo de construção que vai ser desenvolvido com o passar dos anos. A pessoa não fala assim, eu vou ficar forte e pronto, acabou. Vamos dar um exemplo de uma academia. A pessoa tem um supino, você sabe o que é o supino, a pessoa vai pôr o peso no supino para levantar. A pessoa não fala, eu vou levantar 30 quilos de cada lado de uma vez. Ela começa com 1 quilo de cada vez, 1 quilo de cada lado, 5, vai subindo gradativamente até o ponto que ela consegue de fato pegar aqueles 60 quilos, 30 quilos de cada lado. Só que se ela parar de treinar, ela sabe que ela consegue levantar aquele supino. Só se parar de treinar por muito tempo, com certeza não vai conseguir levantar o supino. Assim é a mente, assim é a autoconfiança. Quando você levanta o supino, você tem convicção que você é capaz. Agora, se você deixar de treinar, está comprometido você fazer aquilo que você sabe que você é capaz de fazer. O poder da mente e a autoconfiança do atleta caminha junto. Vamos dar um exemplo do Neymar. Ele teve um problema agora, recentemente, com o Paris Saint-Germain, e no primeiro jogo dele de estreia, ele sentiu. Você acha que ele sentiu? Não. Foi lá e ele fez um gol de bicicleta. O caso do Neymar, acho que é o que tem mais exemplos de diversos desafios da carreira dele, tanto no âmbito particular quanto no âmbito profissional. O primeiro grande problema que teve, que veio a público na carreira dele, foi com o Dorival Júnior. Ele tinha 17 anos, que deu aquela repercussão, que ele respondeu o Dorival Júnior, enfim. Com toda aquela repercussão que deu negativa sobre ele, ele não sentiu. Ele continuou representando e produzindo. Quando você pega o Neymar das finais de campeonato, quando precisa dele, ele responde. Isso se constrói durante uma vida toda. O Neymar, com 12 anos de idade, ele já participava de jogo festivo com pessoas, com estrelas famosas. Isso dá autoconfiança. É a capacidade humana, o treinamento, e aí a pessoa vai passando os obstáculos e aí vai aumentando a confiança. Porém, não pode deixar que essa confiança, que vai crescer naturalmente, ela suba a cabeça. Por isso que é necessário alguém sempre estar colocando a pessoa no trilho, não deixando sair do trilho, para que não deixe de produzir. Quando a gente pega exemplos de atletas de alta performance, eu vou citar alguns exemplos de atletas que só ganhavam. Vamos dar exemplo de pugilista e de lutadores. Anderson Silva ficou anos sem perder. Depois que ele perdeu a primeira luta, na sequência ele não começou a ganhar. Você pega o Popó, lutador de boxe, mesma coisa. Mike Tyson, mesma coisa. Você pega aquela lutadora americana, Ronda, mesma coisa, ela só ganhava. Depois que ela perdeu a primeira, José Aldo, depois que ele perdeu a primeira. E por quê? Eles esqueceram? Não esqueceu, abalou a confiança. Igual o exemplo da pessoa que levanta peso. Ela sabe que ela consegue levantar 30. Então ela treina e consegue levantar. Só que quando ela está sob pressão e ela não treinou, normalmente funciona assim, ela não treinou de uma maneira adequada, porque normalmente quando você pega as histórias desses pugilistas, ele fica 7 anos sem perder, 10 anos, 5 anos, são vários anos. Quando eles perdem, daqui 3, 4 meses eles querem retornar, só que tá com a confiança abalada, e aí vão pra luta e perde. Pô, mas eles ganham a vida inteira e agora estão perdendo? Ah não, porque eles encontrou alguém melhor. Não, tem casos que a pessoa até troca de adversário e até outro, e mesmo assim continua perdendo. Não adianta a pessoa falar assim, eu vou ter poder da mente, eu vou ter confiança da noite pro dia. Não existe isso, existe um treinamento, é um conjunto de fatores. Treinar e passando os obstáculos. Você vai passando os obstáculos, você vai ficando confiante. E aí você começa a dar resultado. Agora, em alguns casos, vamos dar um exemplo de alguns atletas de futebol, jogadores, ele começa no nível excepcional. Quando ele começa a chegar no juvenil, que ele já é promessa, começa a treinar no profissional, sendo preparado para ser lançado, alguém familiar acaba atrapalhando, a pessoa começa a não treinar mais como deveria treinar, não se dedica, começa a ter aquele conforto, já começa a achar que já é o cara, as situações extra-campo interferem dentro de campo. E aí começa não responder às cobranças que vêm. Aí quando tem a chance no profissional, ou já está tendo a chance no profissional, não corresponde, não responde, perdeu a oportunidade, perdeu a chance, e aí deixa de dar sequência na carreira. Então, para você se manter
com a mente focada, forte, é um processo. Então deve-se treinar muito e passando as metas passo a passo. Quanto mais problema o ser humano tem, mais calejado ele fica. O empresário, ele começa a ter muito problema, ele começa a ficar calejado. Então quando ele vê um grande problema, para algumas pessoas é um grande problema, para ele não. Quando você pega exemplos na história dos grandes empresários do mundo, Rockefeller, aquele empresário americano da indústria do combustível, desde novinho ele empreendia, desde novinho ele tinha dificuldade e ele foi superando. Não só a história dele, inúmeros empreendedores. A dificuldade fortalece. A dificuldade funciona como uma montanha e aí ela vai mudando o tamanho da montanha. Você supera a primeira montanha, a segunda montanha é aquele peso que eu citei no início da musculação. Dá conta de 1 quilo, 3 quilos, 5 quilos, 10 quilos. O quilo é a dificuldade. O quilo é aquele jogo para você que é difícil. Aquele jogo que é uma pressão para você. Você fez a pressão contra você mesmo ou alguém fez a pressão e você superou. Mas quando começa, onde se inicia esse processo? Esse processo se inicia desde os 8 anos de idade, 10 anos de idade. Alguns atletas, eles começaram no estágio e nunca caiu. Ele se manteve, porque ele sempre foi unindo a qualidade técnica que ele tem em cima de uma característica, em cima de um talento. Então você vai exercer aquilo que você é capaz de exercer. Você não é um jogador que sai driblando, você quer do nada sair driblando todo mundo. Não é a tua característica. Você vai desenvolver e vai ter a autoconfiança dentro da tua característica. O Denner era um craque driblando, ele driblava todo mundo. Era o estilo do Denner. E qual que é o estilo do Ganso? É com toque de bola. Cada jogador tem a tua característica. Então, em cima da tua característica, você vai entregar o resultado esperado. Só que alguns jogadores, ele tem a mente forte no aspecto no esporte. Maradona sempre foi um grande jogador. Porém, quando ele começa a ser pressionado, ele começa a buscar saída para ter um alívio naquela pressão, na droga, numa bebida, entre outras situações, que é uma falsa ilusão de solução. Você quer descarregar um problema ali. Outros buscam na fé, na religião. De alguma forma é necessário você descarregar essa pressão, mas você tem que se conhecer, se desenvolver para você ter essa mente focada, mente forte. A partir do momento que você já sabe, você já foi capaz de levantar 60 quilos. O teu 60 quilos pode ser, eu já participei de 10 campeonatos, finais de campeonatos, desde garotinho de base, e eu sempre fui o cara, eu sempre resolvi. Eu cheguei no profissional, consegui fazer, eu sei que eu consigo fazer. Só que por algum momento você teve uma lesão e você quis antecipar uma volta, não treinou de uma maneira adequada, você vai se comprometer. Agora, quando você já tem essa autoconfiança e você treina forte, treina firme, o exemplo é o Neymar. Então, é construído um forjado de um caráter para suportar a dificuldade. A dificuldade para alguns é essa cobrança de ter que fazer o gol, de ter que resolver. Então, isso se constrói ao longo de uma vida, ao longo de uma carreira. Eu dei o exemplo do pugilista, eu não sei exatamente o motivo que eles não conseguiram retomar, mas com certeza está aliado ao treinamento e não deu tempo da autoconfiança deles ter voltado em plenitude. A autoconfiança não é mental, eu vou ter autoconfiança e ponto. Não, é autoconfiança mental conforme os resultados, as montanhas que eles vão, os adversários que eles vão fazendo nesse treinamento e o tempo de treinamento. E aí sim, aí retoma aquela autoconfiança, aí vai embora. Não tem aquele pessoal que fala, o cara é leão de treino, ou então o cara não tem personalidade, o cara sente a pressão. Não, a pressão está aliado. Personalidade, confiança, tá tudo dentro de um conjunto. Não existe isso, eu tenho personalidade e eu vou lá e vou fazer. A personalidade, você tem que estar treinado para poder fazer. Não existe a pessoa não estar bem preparada a ir lá executar em competição de alta performance. Se acontecer, vai ser sorte, uma vez ou outra. Eu dei o exemplo novamente do Neymar, que depois da estreia dele, ele já fez o segundo gol. Então a autoconfiança se constrói ao longo da carreira. Eu espero que eu tenha ajudado você com este vídeo. Treine mentalmente, superando as montanhas que vão surgir na tua carreira. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com teus amigos, dá um like. Se você tiver uma sugestão de vídeo, escreva aqui embaixo para a gente poder criar um vídeo com base na tua sugestão. Até o próximo vídeo.